Para compreender o futuro, muitas vezes temos que esclarecer o passado. Quando o senhor estava na oposição, queria pôr as pernas dos banqueiros alemães a tremer. Quando chegou ao governo, sob a sua responsabilidade, as únicas pernas que tremeram foram as dos trabalhadores da TAP, a quem foram cortados salários e foi feito um despedimento coletivo, aliás, ilegal. Não acha que isto põe em causa a sua credibilidade? As minhas declarações em 2011 têm que ser localizadas num tempo que estava a ser muito duro para os portugueses. A dívida pública era a justificação para impor cortes nos salários e nas pensões e, portanto, há uma intervenção que tem que ser localizada no tempo. E daí, obviamente, como nada, aliás. Mas é preciso situá-la num tempo e num espaço. Entretanto, no que diz respeito à TAP, concretamente, nós estávamos perante uma empresa que estava no chão, que perante a pandemia parou o seu negócio, que estava em risco, já tinha, aliás, problemas antes da pandemia, e a pandemia ditou que a empresa, se não fosse intervencionada, era encerrada. E por isso, a reestruturação que se fez na TAP foi essencial para garantir que hoje temos uma empresa saudável e a dar lucro. E, portanto, uma empresa que salvou empregos, não é? E, portanto, é assim que nós temos que ver. Às vezes é preciso tomar decisões difíceis para salvar, e neste caso para salvar a TAP. Portanto, podem os militantes do PS e os portugueses em geral perceber, pelas suas palavras, que se considerar necessário, fará despedimentos e cortes de salários. Não pode dizer as coisas assim. O que nós temos que estar prontos, e isso é muito importante, é nós termos a capacidade de tomar decisões, mesmo que elas sejam difíceis, mesmo que elas não sejam populares. Então está a confirmar o que eu acabei de dizer. Não, só faz sentido fazermos essa apreciação perante um caso concreto, uma situação concreta. A TAP, naquele momento em concreto, se não fosse intervencionada e se não passasse por um processo de reestruturação, ela falia, fechava. E isto é muito importante nós termos esta noção de que na política, como na vida, como em qualquer profissão, nós às vezes temos que tomar decisões que são difíceis, mas que têm como objetivo, no caso em concreto, salvar uma empresa, noutros casos, fazer avançar o país. Quando se descobriu que Alexandra Reis recebeu da TAP uma indenização de €500 mil, o senhor emitiu um despacho a exigir explicações à TAP. Veio depois a descobrir-se que foi o próprio senhor quem autorizou esta indenização. Não deveria ter pedido explicações a si mesmo? Não, porque o processo de despedimento, do ponto de vista legal, e a justificação era da responsabilidade da empresa, que tinha procedido ao despedimento. Aquilo que foi pedido à TAP foi informação que eu não tinha, qual era a fundamentação jurídica para aquele despedimento. Essa fundamentação jurídica não tinha surgido do meu gabinete ou do Ministério das Infraestruturas. Mas explique-me um pouco isto, porque nós ficámos surpreendidos quando vimos que foi o próprio senhor quem autorizou este despedimento. Como é que autorizou e em que circunstâncias o fez? Bem, se há episódio destes últimos 8 anos que foi profundamente escrutinado, é esse, não é? Quer dizer, teve uma comissão parlamentar de inquérito. Nós estamos a revisitar. Mas o senhor mandou mensagens, WhatsApp, como é que foi ou falou diretamente? Quer dizer, há dois momentos. Há um primeiro momento em que é colocada a mim, pela ex-CEO, uma situação de funcionamento não tão saudável da Comissão Executiva e a vontade da CEO... Mas eu falo sobre a indenização, não é todo o processo. Não, mas o processo de substituição começa com a apresentação dessa vontade por parte da CEO e isso é reconhecido por mim logo no início. Depois, no fim, eu não conduzi o processo não foi conduzido por mim enquanto ministro, e no fim, quando me é colocada uma questão por parte do Secretário de Estado, eu não estava presencialmente no Ministério, era preciso dar uma resposta, e dei a resposta pelo meio que é usado por todos nós. Sim, claro. Eu não estava... Se eu estivesse presencialmente, teria sido fechado o assunto de viva voz. Mas a minha questão é esta. Porquê é que o senhor, quando recebe essa informação de que é preciso pagar €500 mil à senhora, não pede logo esclarecimentos sobre isso e só pede quando se sabe em público, pois cria depois uma suspeição de teatralização? Não, mas não há nenhuma... Não, desculpe. O processo não estava a ser conduzido por mim, eu tenho confiança desde logo na empresa, em todas as pessoas que trabalham comigo, nós não acompanhamos todos os temas, todos os dossiês em detalhe, e portanto eu tenho um ministro tem muitos dossiês para acompanhar, eu não estava a acompanhar esse. E portanto há uma confiança, não só perante a empresa, mas perante todas as pessoas que estavam a trabalhar comigo, e foi nesse quadro que é dada uma resposta, uma anuência política a um valor. O valor é muito alto, mas ele decorre de salários que também são dos administradores, que são também muito altos. E, portanto, não há...
Pode haver uma reação em relação ao montante, mas obviamente que eu tinha consciência que no quadro de uma empresa com salários altos, as indenizações por despedimento também são altas. Para fechar o assunto da TAP, alguma vez os portugueses vão voltar a ver de volta os 3,2 mil milhões de euros que o Estado pôs na TAP? Não há nenhuma razão para que não vejam. A TAP é uma empresa que dá um contributo inestimável à economia portuguesa. Portanto, esse dinheiro vai ser recuperado. Todos os dias a TAP já está a fazer com que o dinheiro que o Estado português investiu nela se reverta em favor dos portugueses. A TAP, se fechasse, nós íamos perder cerca de 10 mil milhões de euros até 2030. Isso era um prejuízo muito maior do que do que o dinheiro que foi injetado numa empresa que é crítica para o desenvolvimento nacional. Sobre isso não haja a menor dúvida. Portanto, você está a dizer de forma indireta, porque diretamente não vamos voltar a ver os 3,2 milhões. Não estou a dizer nada disso. Para já, o indireto e o direto, quer dizer, são as duas relevantes, em primeiro lugar. Agora, estamos a falar de uma empresa que dava prejuízo nas vésperas da pandemia, 100 milhões de euros de prejuízo nos 2 anos anteriores à pandemia, e que este ano já está a dar 200 milhões de euros de lucro nos primeiros 9 meses do ano. Isto é um resultado que mostra o sucesso da intervenção que foi feita na empresa, e nós também devemos estar satisfeitos com isso. Mas, Sr. Ministro, peço desculpa, já não Pedro Nuno Santos já não é. Se me der a mim 3,2 mil milhões de euros, eu apresento-lhe um lucro de milhões no próximo ano. Não é verdade. Desculpa. Então não é, não é assim, fazemos a experiência. Peço desculpa, isso não é assim que funciona uma empresa. Pode pôr lá o dinheiro todo que quiser na empresa. O negócio, a atividade da empresa tem que dar lucro independentemente do dinheiro que lá está. Isso não é assim. Você pode encher uma empresa de dinheiro e ela continuar a dar prejuízo todos os anos. Eu sei que... 3,2 mil milhões? Não. Uma empresa não dá lucro porque meteu lá 3,2 milhões. Mas com esse dinheiro eu posso fazer investimentos que me permitem ter o lucro. Só que não claro. Não é claro. O dinheiro não é para um buraco negro. Peço desculpa, não é claro. Porque nós estamos a falar de uma empresa que já tinha um nível de dívida muito acumulado e que tinha que fazer face a obrigações nos anos seguintes e não iria ter uma atividade, ou não se perspectivava que ela fosse ter uma atividade que fosse garantir receitas para continuar a sobreviver. Os 3,2 mil milhões de euros não foi para a empresa fazer investimento. Foi para a empresa pagar dívida e conseguir suportar um período em que iria estar a funcionar com uma baixa atividade. Essa ideia que o José Rodrigues dos Santos aqui deu, que é, com 3,2 mil milhões de euros, qualquer empresa dar lucro, isso não tem correspondência nenhuma com aquele que é a atividade de uma empresa. Uma coisa é o dinheiro que injeta numa empresa, outra coisa é essa atividade, aquela empresa está a dar lucro. E hoje a atividade da TAP está a dar lucro porque ela passou por um processo de reestruturação bem sucedido. E são tantos os maus exemplos de decisões, e há coisas que correm mal, aquela intervenção correu bem. 9 anos depois de começar o processo Marquês, governantes do Partido Socialista voltam a ter problemas com a Justiça, neste caso a Operação Influencer, que conduziu à queda do governo. Como é que explica isto? Bem, eu não quero comentar nenhum caso em particular. Aliás, há 2 princípios muito importantes do Estado de Direito a que eu quero cumprir com uma disciplina férrea: a presunção da inocência e a independência do poder judicial. Portanto, eu não quero comentar nenhum caso em particular, que ainda por cima está em investigação e há um processo a decorrer e qualquer... Bom, mas nós já sabemos alguma matéria política. Sabemos, por exemplo, que o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro tinha 75.800 euros escondidos no gabinete. Isso é uma matéria política. É inaceitável, é incompreensível. O Primeiro-Ministro fez uma declaração, obviamente também muito dura. Assumiu consequências políticas. E não só assumiu consequências políticas, como teve uma declaração muito dura sobre esse caso em particular, porque obviamente é inaceitável. Mas no caso, por exemplo, do processo Marquês, que já decorre há 9 anos, o PS permanece em silêncio. Não está na hora de começar a falar sobre o que aconteceu? O Partido Socialista não permanece em silêncio. Há um processo em curso. Mas há também matéria política. Há matéria de justiça. E fazemos mal quando a política começa a fazer julgamentos ou juízos sobre processos que estão no quadro da justiça. Eu percebo todas as tentativas e tenho o direito de as fazer, como é óbvio. Eu não vou comentar casos judiciais em particular. Há um problema que é um problema de matéria política. É que o José Sócrates, aqui na RTP, admitiu que não fazia transferências bancárias, o dinheiro ia em malas com notas. Isto não é só uma questão judicial, é uma questão política. Não, é uma questão... É uma admissão pública da parte dele. Também ele reconheceu que recebia dinheiro de um homem, Carlos Santos Silva, que era administrador do Grupo Lena que recebia milhões do Estado, que era gerido por José Sócrates. E, portanto, isto também é político, porque é matéria que ele próprio reconheceu. Eu percebo, só que eu tenho que ter muita cautela sobre factos que eu não conheço, sobre um processo que eu não estudei.
E por isso a minha cautela e o respeito que tenho, não só pela presunção de inocência, como pela independência do Poder Judicial, acho que não devo fazer comentários sobre esse processo. Acha que não chegou o momento ainda do PS refletir sobre o que aconteceu? O PS faz sempre todas as reflexões, vai aprendendo como toda a gente com aquilo que vai acontecendo. Isso não quer dizer que nós devamos estar a fazer considerações sobre processos que são alvo da justiça e que estão a fazer o seu caminho. O Ministro da Educação é um seu apoiante. Acontece que a educação vive momentos difíceis porque tem falta de professores, há greves constantes de professores, os alunos estão a aprender cada vez menos, segundo a medição, a medição internacional feita pelo PISA. O senhor acha que o Ministro da Educação seria um bom Ministro para continuar em funções num governo seu? Bem, eu não vou falar do próximo governo, com certeza, mas acho que João Costa na educação em Portugal é das pessoas que mais sabe, que mais percebe. Então como é que explica o colapso da aprendizagem dos alunos? Não há nenhum colapso. A queda que aconteceu... Mas deixa-me explicar. Sim. Não há nenhum colapso resultado da política deste governo. A queda dos resultados no PISA são transversais de todos os países da OCDE. Mas Portugal foi muito maior do que os outros países. Olha, desculpa, não é verdade. A diferença... Não foi muito... mostrar o quadro. A queda dos resultados foi na média. Foi na média da OCDE. Peço desculpa. É verdade. Não, caiu para a média. Caiu para a média, mas estava acima da média. Não, mas não tem significado estatístico a diferença. Por acaso até tem. Não tem. Bom, estamos em desacordo. Eu gostaria de lhe mostrar aqui o gráfico, por acaso aqui o tinha, mas não... cá está. Este é um gráfico feito pelo Observador, que mostra a evolução. Esta é a medição de 2018, e esta é a atual. Nós vemos aqui o caso da média que existia e o colapso que existiu no caso português. Nós acompanhamos a média da OCDE, é o que o gráfico que o José Rodrigues Santos está a mostrar nos diz. Isso não quer dizer que esteja tudo bem, quer dizer, há muito trabalho para fazer na educação e na escola pública. Não podemos fazer de conta que há um problema especificamente português quando não há. Há problemas que são transversais, há problemas que nós temos em Portugal. Em Portugal, durante os anos, aliás, de Nuno Crato, houve uma saída muito acentuada de professores do sistema e nós estamos a pagar isso. Hoje em dia, precisamos de valorizar, dignificar a carreira docente para que ela seja atrativa, para que nós consigamos ter professores e um ensino e uma escola pública de qualidade. Esse objetivo, para nós, é sagrado. Nós, de forma diferente do PSD, quando nós temos um problema no serviço público ou no Estado Social, para nós a solução não é desistir dele, é intervir sobre ele, porque obviamente nós acreditamos profundamente no Estado Social. Falamos agora sobre o futuro. Vem aí uma eleição para líder do PS, vamos supor que o senhor ganha, e que o PS ganha depois as eleições legislativas sem maioria absoluta. Nesse caso, governará sozinho ou fará aliança com o Bloco de Esquerda e o PCP? Mas antes de chegarmos aí, se o Bloco de Esquerda, por exemplo, lhe pedir um lugar no governo, aceitará uma situação dessas? Não é, quer dizer, não faz sentido. Portanto, admite a hipótese. Não estou a admitir nada, não conclua. Então, se a pessoa disser assim, isso não acontecerá, isso é claro. Mas não faz esse sentido. Nós estamos nos SES. Mas é que este cenário já foi colocado. O Bloco de Esquerda, segundo, enfim, o que se tornou claro na sua anterior experiência, gostaria de ter um lugar no governo. E portanto a pergunta é esta: o senhor aceitaria uma situação dessa? Eu nunca ouvi essa afirmação por parte de nenhum dirigente do Bloco de Esquerda. Não foi feita em público. Nem por mim. Sim, mas as intenções... Eu acho que não faz, mais uma vez, são exercícios especulativos que não fazem sentido hoje, porque nós temos ter um programa eleitoral que vai ser defendido em campanha, os outros partidos farão o mesmo e no quadro dos resultados eleitorais é que nós temos que encontrar a solução governativa e ela pode ter muitas diferenças, muitas variações, quer dizer, nós não conseguimos antecipar a relação de forças que cada partido vai ter. Mas não a fará com o PSD? Não. No caso de uma vitória do PSD, mas sem maioria absoluta, e se o PSD, nesse caso, precisar do Chega para governar, o que o senhor me está a dizer é que, numa situação dessas, consigo, o Chega passa. Não pode ser colocado assim. Não, só há uma forma... Há uma coisa que é muito importante nós termos... nas eleições nós também defendemos a democracia. E, para mim, uma solução de governo que dependa do PS ou do PSD no governo ou no Parlamento
é uma solução de governo que não beneficia a nossa democracia. Nós podemos achar que num curto prazo de tempo nós estamos a evitar o Chega no governo, mas nós estamos ao mesmo tempo a dar condições para que a válvula de escape, para que o descontentamento continue a ter no Chega o seu refúgio. E por isso uma solução dessas, em que o PS e o PSD estão comprometidos com a governação, é uma solução boa apenas para o Chega. E por isso nós não subscreveremos um governo do PSD, não é para isso que nós nos estamos a candidatar, nós estamos focados numa vitória e a melhor forma de garantirmos que o Chega não esteja no poder é votando no Partido Socialista. Mas se o PSD precisar do Chega, mas não precisar, no caso, ter o apoio do PS, nesse caso o que está a dizer é que prefere então que o Chega vá... Não, eu não prefiro que o Chega... É a opção? Não prefiro, peço desculpa, não prefiro nada que o Chega esteja no poder. Aliás, o PSD diz que não faz aliança com o Chega. Mas o senhor já disse que, obviamente, que irá fazer. Queria fazer o quê? O PSD irá fazer aliança com o Chega. Correto. Disse-o, aliás, no dia 25 de novembro. Correto. Para quê? Portanto... Para quê? José Rodrigues, dizemos-me lá, para quê? Para sinalizar que a melhor forma de garantir que o Chega não chega ao poder é votando no Partido Socialista. E é nisso que nós estamos focados, em conseguir convencer a maioria do povo português a votar no Partido Socialista. O senhor, na sua moção de candidatura, prometeu, e cito, recuperação gradual do tempo de serviço que esteve congelado, até pôs no passado, de todos os funcionários públicos. Essa recuperação gradual será feita em quanto tempo? Depende. Nós temos que construir... Há dois princípios que nós queremos cumprir. Um princípio que tem a ver com a reposição integral do tempo. Nós achamos que o Estado português, da mesma maneira que exige que as empresas do setor privado cumpram os contratos com os seus trabalhadores, tem que fazer o mesmo com os seus. Ao mesmo tempo que nós queremos concretizar este princípio, nós queremos conciliá-lo com outro, que é o controle das contas públicas e o cumprimento das metas orçamentais. E é no quadro destes dois princípios que nós queremos construir, e também em negociação com as organizações que representam os professores, construir o faseamento necessário que permite cumprir o princípio da reposição integral do tempo dos professores e cumprir as metas orçamentais. Mas em quanto tempo é que vai fazer Isso depende. 10 anos? Não julgo ser necessário. Mas nós precisamos de ter não só o custo da medida, mas também a situação económica que nos espera. O senhor tem que já saber o custo da medida, não faz uma promessa sem saber o custo. Nós temos um valor que é público, mas é importante que ele seja... É 1.300 milhões. Não. É dado por António Costa. Não. Desculpe, no dia 17 de fevereiro deste ano, António Costa disse que eram 1,3 mil milhões todos os anos que é preciso pagar. Disse, posso mostrar. Mas não é o do tempo dos professores. Não, estou a falar de todos os funcionários públicos. O tempo dos professores são 300 milhões de euros e nós não conhecemos ainda o custo das outras carreiras, porque a maioria das carreiras evolui com base na pontuação. E a essas carreiras já foi considerado um ponto por cada um dos anos. Portanto, não acredita nesta informação dada por António Costa? Não, porque não é isso. O valor que também foi comunicado pelo Governo foi de 300 milhões de euros por ano para a reposição de tempo integral. Mas é que ele estava a falar para toda a função pública. Mas para a maior parte da função pública já foi reconhecido. Eu não sei quando é que foi o momento dessas declarações. Foi dia 17 de fevereiro, à TVI. Bom, mas de qualquer forma, as contas que nós temos, eu não tenho essas contas, as contas que eu conheço são as dos 300 milhões de euros. Então acabei de dar as contas do Primeiro-Ministro. Eu peço desculpa, teria que ouvir em concreto, não estou devidado à sua palavra, não me interprete mal, mas os números que são conhecidos e que eu conheço são de 300 milhões de euros, mas independentemente do valor, o que é importante ficar claro é que a reposição do tempo integral será sempre conciliada com o cumprimento das metas orçamentais e adaptaremos a medida para cumprir estes objetivos, tentaremos identificar o número de anos necessário para fazer esta reposição.